da realidade é que sempre a gente precisa de alguém para cuidar da gente, para saber o que que a gente precisa fazer. E o relacionamento a 2 gera isso na nossa vida, esse amor, essa relação, essa cumplicidade. Mas a gente às vezes vai perdendo isso, porque os homens, com o passar dos anos, a mulher fala: "Amor, te amo tanto", e ele responde: "Eu também". Ela espera aquela declaração de amor, nada disso. Com a igreja não é diferente. Quando a gente olha para essa igreja, a gente vai vislumbrar exatamente esta realidade acontecendo. O tempo passa. A igreja que outrora era formosa, a igreja que outrora estava vivendo de amor, quando Paulo, na sua terceira viagem missionária, passa lá, prega o evangelho, ele envia Timóteo para ser pastor daquela igreja, grandes homens vão cuidar daquela igreja. O tempo passa e João, na ilha de Patmos, ele é exilado nas minas de carvão no governo de Domiciano. Segundo os historiadores, o segundo Nero. Assim como Nero, ele tinha prazer de queimar os cristãos em praça pública. Metia piche na turma e metia fogo. E muitos deles morreram aos cuidados de Domiciano. A igreja cristã daquela época era um desafio, porque ser cristão, aderir ao cristianismo era dizer: "Eu estou morrendo para tudo, para viver uma nova etapa da minha vida". Hoje nós estamos acostumados com o evangelho coach, que trabalha no coração das pessoas e motiva as pessoas que elas são possíveis, vencedoras, capazes, mas se esquece de dizer aquilo que cantamos ainda há pouco, que somos pecadores e que tudo dependemos do Senhor. Quando João recebe esta carta, esta palavra do Senhor Jesus, ele recebe o desafio de entender que Cristo, ainda que ele estivesse preso, ele era vitorioso, estava no trono e ele governava. Aquilo que Jesus disse no capítulo 16 de Mateus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O que Paulo escreveu à igreja de Roma no capítulo 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja é vitoriosa, porque Jesus é vitorioso. A quinta igreja em Volta Redonda é vitoriosa, porque Cristo Jesus venceu. O cavaleiro do cavalo branco vai vir vitorioso em glória, para que a sua igreja seja tomada no último dia, no arrebatamento do seu povo. Amado, todo olho verá. Hoje fala-se muito sobre a volta de Jesus. Jesus vem em secreto, foge, volta. Hoje a gente é um negócio complicado, mas a Bíblia é simples. No dia que Jesus voltar, todo olho o verá. A pergunta que surge é: você está pronto para isso? No aniversário da igreja, você está preparado para isso? Porque hoje nós somos preparados para um monte de coisa. Mas se Jesus voltasse hoje, você está pronto para ir com ele para o céu? É esta a mensagem de Jesus para você hoje. É esta a palavra de Jesus para você. Jesus é aquele que tem o governo da igreja, é aquele que tem na palma das suas mãos, e no capítulo 1 de Apocalipse, você vislumbra isso. Agora, vamos ser sinceros, queridos. Às vezes as pessoas querem levar o livro de Apocalipse de forma literal, e isso é complicado demais. Porque se eu me encontrasse com Jesus descrito aqui no capítulo 1, no verso 13, que diz assim: "E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força." Esse é o retrato de Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem a cabeça e os cabelos brancos, a sabedoria, a eternidade, aquele que tem os olhos como chama de fogo, olhos que tudo veem, que sabem quem é você, suas necessidades, seus anseios, suas lutas, suas provações. Ele te conhece profundamente. Mas ele, aqui no livro de Apocalipse, quando diz que ele tem pés de bronze polido, para contrastar com algo daquela época.
o Colosso de Rhodes, que havia sido destruído num grande terremoto, para dizer que Jesus permanece firme, forte, poderoso, que ele reina. Esta é a mensagem do evangelho para você hoje. A Quinta Igreja celebra 40 anos de organização, 40 anos de lutas, de bênçãos, 40 anos de conquista, mas também de lágrimas, de dificuldades, mas com a certeza de que Cristo continua no trono governando a vida de vocês. Ele é o Senhor que tem a visão prescrutadora, que sabe tudo. Queridos, ano passado, eu em fevereiro, a gente tinha uma programação até da UPH aqui do presbitério, de Volta Redonda, e eu programado para pregar lá na segunda igreja. E aí o reverendo Márcio Cunha me liga e fala assim: "E aí, Lambari, tudo certo para pregar hoje?" Eu falei: "Márcio, tudo certo para eu ficar no hospital mais uns 3, 4 dias. Eu peguei uma dengue, minhas plaquetas ficaram em 44.000 e eu quase morri." A minha mulher já estava fazendo as contas lá do seguro de vida, mas aí Jesus falou: "Ainda não, minha filha, fica tranquila, acalma teu coração, vai ter que aguentar o mala mais uns anos." Mas aí chegou em outubro, fui eu fazer um exame, o Everson é novinho, mas eu já fiz 51, e aí eu fui lá no urologista para fazer uma consulta, e ele, ao pegar a meus exames, falou assim: posso fazer nada por você. E a gente tá planejando ter mais um filho." Eu falei assim: "Nossa, a coisa tá ruim assim, doutor?" E ele falou assim: "Não, meu filho, você tá com um problema, seus rins estão funcionando só 50%. Você não sente nada?" Eu falei: "Nadinha." E ele então diz assim: "Ó, seu caso é só com a nefrologista." Fui procurar nefrologista, nada de vaga, e o Renato é minha ovelha, ele fez transplante de medula, e ele conseguiu lá, a Eveline ficou lá no plantão esperando a doutora, a secretária, chorou lá para a secretária, falou: "Meu marido vai morrer, eu não quero que ele morra ainda não." E aí me atendeu, cheguei lá, fez novos exames, 44%, fez novos exames, 36%, e ela disse assim: "Agora, ou a gente estanca, ou diálise, ou se não, transplante." E aí a gente fica assim: "Meu Deus, e agora?" Mas o senhor está no governo. No quarto exame que eu levei lá, para minha surpresa, chega lá, a doutora abre e olha e fica com uma cara de espanto, eu falei: "Vou morrer." Você já viu cara de médico quando assusta com a coisa? Você sabe o que eu tô dizendo, né? Aí olhou aquilo lá, reverendo Emerson, aí eu falei assim: "Nossa." Aí eu já pensei assim: "Tá curto o tempo?" A minha esposa é mulher de fé, falou assim: "Ele foi curado 100%." Ela já tinha dito que rins não voltam. E ela falou assim: "Olha, o que mais me estranha é justamente isso, seus rins voltaram 100%. Não tem explicação, poderia ser um erro do laboratório, mas 3 erros não dá. Todos os seus dados, triglicerídeo de 1980. E aí diabetes, aí eu já virei pré-diabético, já subiu, aí fez novos exames, nem diabético mais eu sou, louvado seja Deus, estou comendo meu doce levinho agora." Mas amado, o que que eu quero dizer para você? É que enquanto Deus tiver planos para você, você é eterno aqui. Deus tem propósito para essa igreja aqui. Eu já fico olhando assim, e a hora que chegou assim, eu vi que o estilo de culto dos irmãos é mais minha cara. Então o pessoal mais animado. Para minha região lá, o povo é mais sisudo, entendeu? Aqui do lado de Barra Mansa para lá, a turma é mais séria, então eu tenho que me comportar mais. Mas assim, a gente sente a vontade de adorar o Senhor, mas de saber que Cristo conhece a sua igreja. E ele sabe desta igreja quando ele olha para ela e ele vê o trabalho de vocês. 40 anos de luta, 40 anos de trabalho, e o Senhor Jesus olha para essa igreja e fala exatamente isso: "Conheço as tuas obras." A palavra aqui no grego, opus, ela significa trabalhar até suar a camisa. Meu amado, meu pai já faleceu, mas meu pai, uma vez eu cheguei em casa e falei assim: "Pai, eu estou trabalhando, e eu trabalho hoje na São Paulo Alpargatas." E ele falou assim: "Mostra a sua mão para eu ver." Eu mostrei minha mão, falei: "Você tem certeza que está trabalhando? Quem tá roça está acostumado com o quê? Mão de trabalhador tem que ter calo, não tem calo." E aí quando fui para o seminário então, ele falou: "Ih, nossa, assim, tá querendo nada com a vida mesmo." Amado, mas aí a gente vai aprendendo a ter calo no cérebro, nos pensamentos, dos desafios, mas essa igreja trabalhava. Hoje que tá aqui eu vi o Renovare, é isso? Para cantar as 3 canções que vocês cantaram, tem que ralar. O regente aqui, cadê o regente? Ah, tá lá. Tem 2, mas eu vi o seu hoje, tá. Quem que é o outro?
A você, querida, que Deus te abençoe, viu. E abençoe a igreja, o pessoal participando, que eu gostei demais, que normalmente em coral, como é que é o coral? As pessoas de 75 para cima. É sério, não tô brincando não. É, os novos que vão para apoiar. Mas aqui a turma é homogênea, eu vi uma turminha nova aqui. Isso é bom demais, porque essa igreja está trabalhando, é sinal de que a igreja tem futuro. Eu brinco lá em Porto Real que a minha turma, tudo que converteu, tudo gente acima de 60, com raras exceções. Eu falei: "Ó, a igreja precisa crescer". Crescimento, reverendo Emerson, é algo natural. Eu sempre falo isso. O pessoal fica dizendo: "A igreja", não, a igreja tem que crescer. Sexta-feira teve debate da 88, eu estava acompanhando. A gente às vezes fica preocupado. Não, a igreja tem que crescer. Quando ela não cresce, está tendo um problema. Mas ela precisa crescer em graça. E lá eu brinco, pessoal, de duas uma. Ou vocês fazem a igreja crescer fazendo filho, vocês não estão podendo, ou então evangeliza. A gente precisa ser desafiado a entender isso, querido. Então, amado, você para o evento da igreja ontem foi o reverendo Cláudio, é o fotógrafo, eu brinco com ele. Ontem foi o Cláudio. Você convidou alguém para vir? Porque hoje eu sei que é mais difícil. Mas para vir um visitante, a gente precisa insistir, investir nisso. Não espere. O reverendo Everton chegou agora. Não vai dar para ele cruzar, cabecear e defender, não, queridão. A turma tem que trabalhar, tem que se envolver, tem que somar. Mas para chegar ao que vocês fizeram aqui hoje, tem que suar a camisa, tem que trabalhar. E é isso que a igreja de Éfeso fazia. Essa igreja era uma igreja paciente, porque diz o texto: tanto o teu labor como a tua perseverança. Era uma igreja que era paciente na relação pessoal, mas era uma igreja que era paciente também nas oposições, naquela paciência triunfadora, porque hoje nós estamos sendo bombardeados pela teologia de que crente não fica doente, de que crente não passa aperto financeiro, de que crente não tem problema nenhum. Morreu, foi para o céu. Amado, Jesus diz: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, alegria. Então, amado, você veio hoje, culto, 40 anos do aniversário da igreja, venha feliz. Tem uma turma que vem para a igreja, parece que está indo para o matadouro, igual Jesus lá do Isaías. Amado, vem assim, nossa, mais um culto, meu Deus do céu. Querido, a gente precisa celebrar, você está diante do rei, do rei, dos reis, do senhor dos senhores. Amado, a gente precisa se alegrar de fazer parte da família da fé. Mas essa igreja, além de passar por isso, era uma igreja fiel, doutrinária. Ela era contra os falsos profetas, como diz o verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas aqui era aquele grupo que dizia assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais a gente pecar, mais graça vem sobre nós. Mas se esqueceu daquilo, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E isso estava no meio da igreja. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, que teve Timóteo, seu filho na fé pastoreando, que teve João. Mas essa igreja está perdendo algo fundamental. Olha o que está escrito lá em Éfeso, tá? Aí você vai voltar lá em Efésios agora comigo, no capítulo 1. Põe para mim, por favor, aí, a turma do gerador de caracteres, essa turma da multimídia, tá? Que são fera. Aqui você já tem equipe. Eu saí de Porto Real e a escola dominical é 6 horas. E aí o pessoal que ia dar aula, graças a Deus, pela primeira vez eu tô tendo gente para me substituir, porque assim, se sai, fecha tudo. Aí tem que mandar alguém. Mas agora eu tô tendo gente que deu aula, gente dirigiu, gente vai pregar hoje de lá. Mas aí a hora que nós chegamos lá, o som não funcionava. Aí eu fui mexer no som, daqui a pouco entrou um morcego. E aí a mulherada já começou a gritar: Jesus! Aquela coisa toda. Meu amado, às vezes a gente tem as tribulações. Aí eu vim na pista, na Dutra. Sempre 60 aqueles carros na minha frente. Gente, na pista, por favor, se você dirige, deixa eu aproveitar e fazer um apelo. Se você dirige, gosta de dirigir devagar, vai na direita. Você não aprendeu talvez na autoescola, da direita é devagar, da esquerda é rápido, tá bom? Pra não esquecer disso. Aí tem uma turma que anda 60 por hora ali, parece que é dono da pista. Quase põe o braço do lado de fora. Relógio assim, ó, nossa. Aí eu falo: Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Mas da igreja assim, o Senhor desafiou, o que está escrito lá? Efésios 1,15, põe no 15 para nós. 1,15. Queria que vocês lessem, podem ler, meus irmãos. Nossa. Ah. Querida, essa igreja era uma igreja amorosa? Sim.
Foi fundada por Paulo, é uma igreja amorosa, vê a fé, mas agora no capítulo 2 de Apocalipse, no verso de número 4, olha o que diz: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." O problema da igreja de Éfeso é que ela perdeu o primeiro amor. Era uma igreja doutrinária. Eu falo isso de coração, queridos. Eu fui convertido pelo Senhor Jesus em 1994. Comecei a frequentar a igreja. Parei de beber e de fumar no primeiro culto que eu fui na igreja, amado. E aí o diácono ficou na minha cola. E todo mundo falou: "O Alessandro está aprontando." E aí eu fui para o seminário me preparar. 3 anos depois eu ainda tinha uns 4 ou 5 na igreja. Falei: "Ele vai aprontar." Porque é difícil você provar para as pessoas a mudança. Minha tia era uma presbiteriana apaixonada pelo evangelho. E ela me levou, eu converti na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Eu brincava com o reverendo Ludiero, só eu converti aí. E aí, o desafio de Deus e do propósito de Deus. Mas a minha tia era apaixonada por Jesus. Primeira palavra dela no carro, quando foi me buscar na rodoviária, falou assim: "Alessandro, você vai na igreja?" Eu falei: "Ai, meu Deus, crente é tudo igual." E eu já tinha bebido todas na minha formatura, fui 11 horas de viagem de ônibus de Itajubá até Belo Horizonte e ainda cheguei bêbado lá. E aí ela falou: "Você não vai comigo na igreja?" Eu falei assim: "Ai, Senhor da glória, tô na casa dela, vou." Ela falou: "Você vai muito?" Eu falei: "Muito pouco." "Quando que você vai?" Eu falei: "Em 2 situações." Ela falou: "Qual?" "Enterro e casamento." E ela me convidou para ir para a igreja, só para abrir um parênteses aqui. E eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha 21 anos, 21 anos. E o bonitão aqui não sabia que UPA, reverendo, terminava aos 17 para 18. Minha prima era da UPA e eu fui para a sala da UPA. Teve acampamento da UPA e eu fui para o acampamento da UPA. Lá no acampamento da UPA estava o Murilo lá e ele não estava no acampamento, era o namorado dela e ele era mais novo do que eu, 2 meses. Aí eu virei pra ele e falei assim: "Por que você não veio?" Ele falou: "Porque é acampamento pra adolescente." Já estava lá, falei: "Agora vamos ficar." Eu comecei a frequentar a igreja, porque ela tinha uma mulherada bonita, eu concordo, eu falo a verdade, de Belo Horizonte, aquela coisa toda, mas aí Cristo trabalhou no meu coração. Eu, nos primeiros anos da minha vida, eu lia todo dia 20 capítulos das escrituras. Isso aconteceu com você também. Você vinha na igreja, no começo da conversão da gente, a gente participa até de reunião da SAF, da UPH, da UPA, a gente não perde nada. Mas aí passa o tempo, o pastor quase que tem que ajoelhar aqui e falar: "Irmãos, vai ter reunião essa semana de oração, vai ter culto no lar." Eu não sei nem a programação da igreja aqui, mas estou dizendo que às vezes a gente perde o prazer pelas coisas de Deus. A gente não tem prazer na leitura da palavra. A gente não tem prazer na oração. A igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor, ela está seca, está árida, sem vida. No século XVII, houve o pietismo, uma volta para quebrar o racionalismo que estava em evidência. Reverendo Hernandes Dias Lopes usa uma expressão que eu queria repetir aqui com vocês, quando ele diz assim: doutrina sem amor é igual racionalismo. Nós, às vezes, presbiterianos, deixamos de crer nos milagres de Deus. Deixamos de crer no sobrenatural de Deus. Porque nós precisamos crer na palavra, temos na razão, mas nós vivemos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e ele se torna galardoador daqueles que o buscam com fé. Mas, amado, tem muita gente que o negócio é amor. E reverendo Hernandes diz: "Amor sem doutrina é igual misticismo." Muita gente só quer o amor. E é por isso que as pessoas querem viver o que querem. Meu amado, não é o que eu penso, o que eu quero, é o que a palavra de Deus ensina. É o princípio de Deus para o meu coração. Então, amado, é possível uma mulher viver com o marido 40 anos sem amá-lo. É possível. Mas a sua vida não vai ser das melhores. Então, amado, às vezes é possível a gente frequentar a igreja há 30 anos, 40 anos, sem amor. E a igreja de Éfeso está perdendo o seu amor. Então eu queria desafiar você, 40 anos, quantas coisas mudaram? Você quer ver uma coisa? Quando começou a formar a igreja aqui, já tinha bateria? Quando colocaram a bateria, como é que a turma ficou? Querido, só para nós, lá em Minas, lá em Lambaria. Lambaria era a igreja mais conservadora do Presbitério Circuito das Águas. E eu converti, fui batizado lá, minha vida lá, toda a história. Mas aí um dia, um presbítero fez a proposta de uma bateria. Falei assim: "Isso não passa?" Nunca. Aprovaram.
O pastor Eli, que era o pastor titular da igreja, ele falou assim: "Eu vou embora". Amado, aí a filha dele deu uma dura nele, falou assim: "Pai, quando o senhor veio pra cá em 1963, eles não deixaram que o senhor ficar aqui por causa de quê?" Ele falou: "Porque eu tocava violão". Violão era coisa do mundo, naquela região de Minas. As mudanças vêm. Aí é piano, lá em Nabari eu tenho uma congregação que era jesuânia, e que tinha aquele órgão, não sei se aqui alguém toca piano aqui? Toca, mas ele lá era aquele que pedalava. A turma pedalava e ia tocando, pedalava e ia tocando. Eu brincava com a dona Mira, que ela tinha uns 80 anos, eu falei: "Depois que acabou o culto, 5 quilômetros de caminhada", né. Amado, o desafio da gente, mas era apaixonado e eu aprendi muito com dona Miriam Viola. A gente tem na nossa história pessoas que nos ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas. Minha tia me deu minha primeira Bíblia e está lá guardadinha, pequenininho, já não consigo ler, porque naquela época eu lia, mas agora só com óculos. Mas está lá assim: "Examinais as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que de mim testificam", disse Jesus, João 5:39. Amado, o desafio de Deus para o meu e para o seu coração é nós não perdermos o amor, o prazer de estar na casa de Deus, de louvar. Quando você vem para cantar, você não está cantando, você está adorando o Rei. Quando você vem pregar, você tem que fazer o seu melhor. Amado, o desafio de Deus, se preparar, nem sempre o meu melhor vai atingir seu coração, mas Deus vai atingir o coração daqueles que precisam. Então, meu amado, entenda isso. Mas eu queria olhar para essa igreja e ver que essa igreja toma uma dura. E aqui eu queria que você, que está aqui, mas que talvez esteja assim: "Ah, eu estou aqui na igreja, mas eu estou me sentindo tão vazio, Alessandro. Meu coração está tão longe, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imagino. Eu estou precisando de algo especial, eu estou árido, eu estou precisando de um tempo, eu não tenho prazer de estar na casa de Deus". Isso acontece com todo mundo. Martinho Lutero, que a gente tem tanto como o homem da reforma, tinha crises profundas e se isolava. Amado, eu sou admirador profundo de Charles Haddon Spurgeon, pastor batista do século XIX. Está na Inglaterra com uma igreja de mais de 5.000 membros naquela época. Mas ele também passava por lutas, por desafios da sua alma. Talvez você esteja enfrentando isso e eu quero convidar você a voltar para o lar. Verso de número 5, projeta para nós, por favor, querido. Apocalipse 2:5. Voltando para o lar. Eu queria que você olhasse para esse acróstico pensando aqui. L de lembra-te, A de arrepende-te e R de retorna à prática das primeiras obras. Voltando para o lar. O desafio de Jesus para mim e para você hoje, pensar nisso. Quantas almas esta igreja poderá ganhar no ano de 2025 a partir do seu empenho e do seu envolvimento com o reino do Senhor? Se cada um aqui tiver a paixão, eu sei que essa palavra paixão na IPB não rola bem, mas eu gosto. Paixão é um movimento no sentido de sofrer por uma causa. Não é aquela ideia da paixão, aquela coisa louca que vive debaixo da ponte, não. É a ideia da paixão que eu estou disposto a sofrer por amor ao Senhor. Eu entendo o plano dele, mas querido, se você, só para saber, quem é membro desta igreja, levante a mão. Membro dessa igreja, que bom. Se cada um de vocês investirem na vida de um vizinho, de um amigo, de um colega de trabalho, vocês vão precisar construir um novo templo aqui. No ano que vem. Amado, é o desafio. Nós passamos por isso em Lambari. A igreja foi crescendo, crescendo. Quando eu saí de lá em 2013, a igreja tinha 680 membros, numa cidade de 20.000 habitantes. Suas congregações, mas o povo ficou apaixonado, quer crescer, quer desenvolver, quer se envolver com as coisas do Senhor. Não tem os erros, tem as falhas, as minhas falhas, as suas falhas, mas a igreja é do Senhor. Mas a gente precisa trabalhar, suar a camisa, ser apaixonado pelas coisas do Senhor. E aqui o Senhor Jesus dá uma palavra para João: lembra-te. Ou seja, volta ao passado, investigue o seu coração. Eu tenho a certeza do que eu estou dizendo, tem gente aqui que já teve muito mais intimidade com Deus do que está tendo agora. Que já não ora mais como orava outrora. Que talvez você fale assim, dá uma palavra para vocês. 2018, eu e Eveline, estávamos grávidos. Eu parece que continuo ainda, tá? Mas assim, esperando a vinda do Benjamin, nosso primeiro filho biológico, dentro do hospital para ganhá-lo, em Pouso Alegre. Ele teve alguma coisa, a gente foi transferido para fazer
um exame, porque no hospital eu tinha dinheiro para a questão do parto, que era R$ 8.000, mas me pediram mais 28.000 de calção, porque se precisasse da UTI. E aí o pastor Amadeu, que é meu amigo querido, hoje pastor da Terceira Igreja de Pouso Alegre, conseguiu a transferência e nós fomos para outro hospital. Ao chegar lá, 10 minutos, 15 minutos depois, lá no ultrassom, Benjamin não tinha mais os batimentos cardíacos. Foi uma luta. Eveline ficou de quinta-feira até a madrugada de sábado para domingo para conseguir dar à luz. Foram dias de trevas, de tristeza, de dor. O que dizer? O que falar? A única certeza do meu e do coração dela é que Cristo sempre esteve conosco. Que toda a honra e glória é dele. E a gente sabe e crê nisso, que o meu filho, nosso filho, está com o Senhor na glória. Eu não entendo por quê. Os desafios de Deus. Talvez você tenha perdido alguém querido. Um pai, uma mãe. Eu já perdi meu pai, morreu nos meus braços. Minha irmã morreu no dia do aniversário dela. Num acidente de carro, meu cunhado junto. Lutas vêm na nossa vida, mas nós precisamos saber que eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então, querido, volte ao primeiro amor. Lembre de onde você caiu, onde você deixou. E quando eu estou dizendo cair, não é errar, não. É deixar de buscar as coisas de Deus com paixão, com amor, com entusiasmo, com envolvimento. Você, marido, que já faz 20 anos que você não diz para sua mulher que ama, diga essa semana. Leve-a para comer fora, faz uma coisa diferente, manda um bilhetinho para ela. Essa semana passada, minha mulher estava meio beiçuda comigo. Ah, só eu que passo por isso, né? E aí eu peguei lá, dessa vez eu não errei. Eu peguei com pasta de dente e escrevi lá assim no espelho bem grande: "Te amo, meu amor". Aí ela acordou, eu fui pra reunião com o reverendo Pedro e a equipe pastoral, que a gente tem reunião toda quarta-feira, e ela mandou a mensagem: "Nossa, que alegria". Aí já tá, a coisa já estava fácil. É isso, querido, a gente precisa quebrar isso. Mas a primeira vez que eu fiz isso, reverendo Herves, eu fiz com um batom dela que era caríssimo. Aí deu ruim, que eu tive que comprar outro. Sabe? Mas às vezes o que vale, ela nem ficou chateada por causa do batom, porque às vezes não parece, mas faz diferença. É igual você, querido. Você não precisa chegar pro pastor e falar: "Ô pastor, que mensagem". Eu não sei se o pastor Everson, o senhor tá novo aqui, é tranquilo, viu, tá? Mas eu me lembro quando eu fiz uma conferência missionária e eu trouxe aquela turma do Andrew Jump para pregar lá numa sede de mensagem. E eu, uma semana anterior, eu tinha pregado sobre Lázaro, vem para fora. E a mensagem era: coisas que Deus quer que façamos. E aí falei coisas, ele me pregou, o Antônio José do Nascimento pregou, aí uma irmã na porta da igreja, eu com ele assim, ela falou: "Pastor, que palavra maravilhosa, nunca ouvi uma coisa dessa profundidade". Ele pregou a mesma mensagem que eu preguei, com a lógica aquela. Aí a gente lembra assim: o profeta da sua casa não tem honra. Mas amado, nós precisamos entender que a gente não quer isso. Ah, os elogios, mas a gente quer que a igreja esteja orando e jejuando por nós. Que ela ore para nos dar capacidade de subir ao púlpito e ter autoridade para pregar a palavra sem preocupação. Amado, então lembra-te, arrepende-te, ou seja, mudança efetiva, não apenas promessas, mas algo prático. Eu machuquei no domingo passado e a minha mulher falou assim, que era caô meu, porque segunda-feira eu ia voltar à academia. E eu tô assim, tendo que entrar no regime e eu preciso perder 15 quilos. Tem que voltar, porque eu tenho um problema nos tendões, já rompeu 2 vezes. E a gente precisa voltar. E o grande problema do pastor, eu vi esses dias uma estatística, que o pastor tem o maior índice de depressão, um monte de problema, não tem relacionamento com ninguém, se só de isolado, vai vivendo um monte de problema. A mulher de pastor é mulher desconhecida, que ninguém sabe o nome dela. É como que é o nome seu mesmo, querido? Poliana. Por favor, irmãos, não fala a mulher do pastor. Poliana. Porque ela vira mulher sem nome. É a mulher do pastor. Se o pastor é bom, sabe que tem a mulher atrás, junto ali, do lado, caminhando no colo, alguma coisa fazendo. Mas, amado, é sério, vocês precisam orar, porque não é fácil, não. Mas, querido, eu vi que boa parte dos pastores estão adoecendo porque não fazem atividade física. Aí eu peguei a carapuça e falei assim: toma, a gente precisa criar vergonha na cara. E a gente precisa caminhar, então não tem jeito, tem que mudar o hábito, querido.
Minha mulher vigia, tem um alarme na geladeira. Tem um alarme na geladeira que apita se eu pego doce. Eu sou fã de doce. Aí já toca, não, a coisa é feia. Amado, a gente precisa ser desafiado a entender isso, arrepender de coisas que fizemos que tem atrapalhado a gente, só para nós aqui, só para nós, de verdade. Eu faço um programa de rádio todo dia na rádio web, tá? Uma hora que você puder, acompanhe, de 9 às 11 da manhã, radioaguasvirtuosas.com. Tem reprise às 18 horas. Mas eu tenho gente do Brasil inteiro que me acompanha. Mas eu sempre digo pro pessoal, querido, nós precisamos ter prazer nas coisas de Deus, porque às vezes a gente não consegue na igreja, não consegue no culto, mas a gente tem que ter prazer nas coisas do Senhor. Por quê? Porque você fica 2 horas no culto, e eu sei que uma turma vai falar assim: "Olha, uma hora já foi embora". Agora já vi ali e fala assim: "Nossa, esse menino fala muito". Mas aí você fica vendo lá o Luciano Huck 3 horas sem parar nem pisca. O Celso Portiolli, meu amado, você vê novela, fica agarrado lá, nem pisa, série na Netflix. Eu tô assistindo uma série que eu tô, sabe assim, que eu tô já tô falando assim: "Nossa, a hora que eu chegar em casa eu vou assistir a outra lá". É assim, mas para as coisas de Deus? Ah, não, acho que vai chover, eu tô sentindo um vento oriente aqui que vai vir, não vai dar pra ir não. Amado, a gente dá desculpa pra tudo. Eu me lembro, querido, lá em Jesuânia, que é uma congregação que a gente tinha na cidade do lado, e o povo caminhava 12 quilômetros para ir para a igreja. 12 quilômetros. Não era da minha época. O pessoal que estava lá, agora já tinha carro, todo mundo ia. Aí de carro, com moto, eles iam na igreja uma vez por mês. A gente tem conforto, tem tudo, e a gente perdeu a paixão pelas coisas de Deus. Então lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E aí ele diz: retorna à prática das primeiras obras. Muitas vezes nós ficamos desencorajados, para baixo, e nós precisamos de restauração, de um ânimo novo, de um desejo de servir ao Senhor de todo o coração. A igreja de Éfeso precisou ser chacoalhada para que ela entendesse isso. Mas, amado, nós precisamos entender que o Senhor Jesus faz uma ameaça a essa igreja. Querido, é o desafio, no parte B aí do verso 5. Se você não voltar para o lar, lembrar, arrepender, retornar, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro, se você tiver dúvida, é só você voltar os seus olhos no capítulo 1, no último versículo, versículo 20, que diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste da minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que o Senhor Jesus está dizendo é que se você não voltar para o lar, eu vou encerrar com a igreja. Não com a igreja, corpo de Cristo, mas com a igreja local. E infelizmente a igreja de Éfeso sucumbiu. Passou o tempo e o povo perdeu essa centralidade. Sem arrependimento não existe cura. E você sabe, querido, por que a gente deixa de adorar a Deus? São 3 motivos, pelo menos. O primeiro deles é porque nós estamos no centro. É a nossa inteligência. Ah, se não me ouvir, a coisa não caminha. Ah, é o nosso dinheiro. Se eu sair da igreja, a igreja fecha. Fecha não, querido. Fica tranquilo. A gente precisa saber que você contribui na mesma medida para a glória, para o reino do Senhor. Ah, é o nosso poder, é a nossa fama, ah, é a nossa bondade. E às vezes a gente vai entrando nisso, a igreja vai sucumbindo por causa disso, querido, das ameaças. Nós estamos no centro, a gente quer ser servido e a gente não quer servir. A gente não quer investir nas coisas de Deus para adorar e bendizer o Senhor. Eu me lembro da conversão do seu Nivaldo. O seu Nivaldo já faleceu e ele era um dono de uma rede de farmácias. Não assusta comigo não, viu, gente, tá. E aí o seu Nivaldo foi na igreja para levar o genro dele, porque ele estava frequentando outra igreja, queria que o genro se convertesse lá, na presbiteriana. E a gente começou a evangelizar. Mas primeira vez que ele foi, ele se assentou, assim, num banco igual aqui. A igreja era mais ou menos desse jeito, um pouquinho maior, depois duplicou um pouco mais, mas aí ele assentou e alguém chegou do lado dele e falou assim: "Ô moço, dá para o senhor sair daí? Aqui é meu lugar". Aí ele levantou assim, falou que nem olhou, só viu a camisa amarela, foi com um banco mais pra frente e ficou lá. Querido, ele foi um dos sustentáculos daquela igreja. Mas se dependesse da visão daquela pessoa, ele não voltaria? Nunca mais. Amado, por favor, eu sei que você acostuma, o pastor vai acostumar com vocês, a turma senta sempre no mesmo lugar. A gente acostuma, você bate o olho e fala: "Opa, não veio".
É assim, querido. Se você quiser enganar, só mundo de lugar para você ver. Então, amado, é o desafio. Mas eu sei que se chegar um visitante, você precisa priorizar o visitante. Outra coisa, por favor, eu falo isso lá em Porto Real. Receba bem os visitantes, sorria, fale com eles. Receba bem a igreja para crescer. Eu sou defensor disso, querido. Precisa de 3 coisas. A igreja precisa ter uma boa pregação, um bom estudo, ensino. A igreja precisa ter um bom louvor. Vocês têm isso aqui, mas a igreja precisa ser receptiva. Ela precisa ser alegre. Ela precisa se alegrar com os visitantes. Amado, fui visitar uma igreja do sul de Minas uma vez. Eu entrei, abertura de manhã, escola dominical, fui pra sala, saí. Sabe quantas pessoas falaram comigo? Uma. O diácono estava lá na porta, lá do lado de fora. E aí ele falou assim: "E aí, o senhor gostou?" Eu falei: "Gostei, pena que o pessoal aqui parece que é meio fechado". Ele falou: "Amigo, ó, eu vou contar um negócio pra você. Há uns anos atrás veio um moço aqui, e na porta eu falei a mesma coisa pra ele, perguntei assim: "É a primeira vez que você vem na igreja?" Ele falou assim: "Não, a última. É a primeira e a última. Eu entrei e saí, ninguém nem falou nada comigo". Querido, eu sei que talvez pra você isso não mude, mas tem gente que precisa de uma atenção, de um carinho, de um cuidado. Então, o pastor está com 1000 coisas na correria para cá e para lá. Então, meu amado, gaste tempo com isso. Se essas 3 coisas acontecerem, Deus vai abençoando. Mas, amado, por que que nós, muitas vezes, deixamos de adorar a Deus? Além de estarmos no centro, porque o mundo está no centro. Nosso trabalho, nosso lazer, nossos filhos, nosso esposo, a gente prioriza essas coisas. Amado, quantos não são aqueles que pedem assim pro pastor: "Pastor, olha que eu estou querendo comprar um sítiozinho para mim. Aqui pra vocês é uma casa na beira da praia, ali em Angra, ali em Paraty". Aí compra a casa na beira da praia e deixa de vir nos cultos. E quando vai lá no culto também não vai. Então, amado, eu tô querendo dizer pra você, porque eu não sei a realidade daqui. Então, assim, eu não conversei, o pastor Everton tô vendo hoje, tá. O único que eu conheço daqui é o Adilson, e a gente só trata de negócio, tá. Não preciso evangelizá-lo. Então, amado, mas o desafio da gente entender que muitas vezes nós vamos deixando isso. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Mas o que é pior, querido, você sabe o porquê que a gente deixa de adorar a Deus? Porque Cristo não é a pessoa mais importante para nós, é a nossa religiosidade. Querido, eu não ó, tradicionalismo às vezes faz mal pra gente. Tradição não. Tradição é aquilo que deu certo no passado e que a gente pode priorizar, aceitar, mas muitas vezes nós acostumamos com uma coisa. Você quer ter algo? Aqui também deve ter. Em Minas era assim, eu vim pra cá, foi a mesma coisa. Aí eu chego assim: "Irmãos, vamos orar". O que que a gente normalmente faz? Fica em pé. Querido, quem define se você vai ficar em pé é o dirigente. Ou em casa você só ora em pé. Sério. Amado, eu oro ajoelhado, em pé, deitado no chuveiro. Dirigindo é a hora que eu mais falo com Deus. Então a gente precisa entender isso, mas às vezes a nossa religiosidade. Ah, algumas igrejas é o piano. O piano quase que levita de tão santo que ele é. Ah, glória a Deus, tá. Ah, é o coral. Olha, o renovar é uma bênção, mas o coral não é a coisa mais importante dessa igreja. Ah, é o pastor. Não, não é não. Ah, são os bancos. Oh, o ar-condicionado, que delícia, oh, glória. Essa semana eu tive que estar tomando injeção, e aí eu fiquei lá no hospital, falei: "Nossa, aqui tá uma maravilha, dá pra gente ficar aqui 3 horas tranquilo esperando". Aí quando a gente não tem ar-condicionado no lugar que a gente trabalha ou em casa, a gente vai para o shop center, tá, para aproveitar. Mas na igreja a gente fica assim, às vezes a gente sacraliza o templo. Ah, o presbítero fulano de tal, o seminarista, o pastor. Não, não. A pessoa mais importante dessa igreja é Jesus. Ele tem que ser o centro. A pessoa mais importante, 40 anos. Idolatria, querida, é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Jesus. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu casamento, seu carro. Querido, sério, desculpa a minha franqueza. Tem gente que fala assim: "Ah, o senhor me dá um carro para eu poder abençoar os irmãos da carona". Aí compra o carro, não dá carona porque os irmãos sujam o carro. Ah, meu amado, é tempo a gente pensar nisso. Outra coisa, a gente quando é pai não quer que os filhos comam dentro do carro, não é verdade? "Ah não, vai sujar". Aí vem os netos pula, come, mastiga, faz tudo. Então, amado, a gente tem que ter equilíbrio. Então, amado, é para a gente pensar no propósito de Deus. Então, o que que tem atrapalhado você em adorar o Senhor? A igreja de Éfeso está experimentando isso. Nós precisamos entender que Deus, somente Deus, deve estar no centro da nossa vida.
A igreja de Éfeso acabou, sucumbiu, porque ela deixou de ter o seu primeiro amor. Há uma promessa para você e para mim no texto, porque a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meu amado, a árvore do madeiro possibilitou comer da árvore da vida. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, foi algo muito bom. Porque se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida em pecado, eles viveriam eternamente longe da presença do Senhor. Mas um dia nós estaremos diante do Rei da Glória, haverá novo céu e nova terra, e nós nos alimentaremos da árvore da vida do próprio Cristo. É por isso que a ceia remonta a isso, meu amado. E como dizia Calvino, na ceia nós somos transladados aos céus para adorarmos o Cordeiro de Deus. Ô querido, você precisa ter prazer de vir no dia de Santa Ceia. Não deixe nem o Flamengo te atrapalhar para vir adorar o Senhor. Aqui não tem torcedor do Flamengo não, né? Tem? Deixa eu ver, só ver, agora de verdade. Até o pastor, você veio de Minas, você não dá uma mão? Do Vasco da Gama, do Botafogo. Rapaz, ó, do Fluminense tem algum aí? Obrigado. Aí você vai falar, você também veio de Minas, miserável, eu sou Fluminense. Amado, pelo menos aqui eu não tô sozinho. Lá em Lambari tinha 540 mesmo na sede, só eu de Fluminense. Aí você imagina a sofrência. E eles brincavam assim, só aqui em Lambari tem 11 pessoas que torcem pro Fluminense. 7 estão no cemitério. O pastor e mais 3 que estão morrendo. Mas, amado, a gente precisa pensar nisso. Você quer ir para o céu? Você quer terra com Jesus? Então você precisa ver isso, ter paixão nas coisas de Deus, prazer nas coisas do Senhor, colaborar com as coisas de Deus, se envolver, se arrepender, acertar a sua vida. Só você que está aqui na igreja frequentando há 10 anos e ainda não se tornou membro da igreja, por quê? Está na hora de servir o Senhor, se dedicar, abrir mão daquilo que está atrapalhando você e vir adorar o Senhor, porque amanhã pode ser tarde demais. Querido, abra o seu coração para o Senhor. Eu encerro dizendo o que Leonardo da Vinci, segundo a tradição, diz, que quando ele pintou o quadro da Última Ceia, e ele fez o quadro lindo, maravilhoso. Hoje tem uns quadros muito efeminados de Jesus, mas aquele belo, e diz que ele fez um cálice dourado maravilhoso. E um dos seus amigos olhou para aquele quadro e falou assim: nossa, que quadro lindo! Esse cálice dourado é a coisa mais bonita dessa tela. E diz que Leonardo da Vinci pegou um pincel, borrou lá e falou: que é isso? E diz que Leonardo disse: aqui quem deveria estar no centro é Jesus e não o cálice. Quem é que está no centro da sua vida? Se Jesus escrevesse uma carta para a Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, o que ele diria? O que ele veria? Quais seriam as qualidades? Quais seriam as dificuldades, as ameaças, os problemas? Mas, amado, se ele escrevesse uma carta para você, no seu nome, ele te aprovaria? Você está preparado? Porque é sério, eu posso sair daqui agora, sofrer um acidente e amanhã você está indo lá no enterro. Vai, tá? Por favor. Só não manda flor. Porque, querido, eu sempre falo, pessoal, se tem que dar alguma coisa para a pessoa, dê em vida. Porque depois que morre, ela não vê. Então, amados, vocês têm que valorizar o pastor de vocês, os presbíteros de vocês, as irmãs da SAF, da UPH, da UPA, UCP ou o ministério que você tiver aqui. Invista, aproveite a oportunidade. Eu quero orar com você para encerrar, desafiando você. Você pode dar mais do que você tem dado. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor. E diante do Senhor nós clamamos por essas vidas preciosas que se achegam à tua presença. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor coloque a tua mão de poder e de graça e abençoe essas vidas, fortalecendo, renovando, enchendo o coração delas do teu amor, do teu cuidado, do teu favor, da tua misericórdia. Que as bênçãos do Deus maravilhoso sejam derramadas sobre a vida de vocês.
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, se manifeste no viver de vocês. E o Senhor da glória que está aqui passando no nosso meio, o seu Espírito que age em nós e através de nós, para a glória do seu nome, há de nos restaurar e de nos renovar para a glória do seu nome. Ó Deus, nesses 40 anos dessa igreja, nós celebramos ao Senhor porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida e de lá ninguém tirará. Oh, aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor. Traz alegria a esta igreja, fortaleça a fé desta igreja, abençoa o conselho desta igreja, a junta diaconal, abençoa a vida do reverendo Everson, a Poliana, sua casa, derrama da tua graça e do teu amor, abençoa o ministério de louvor, abençoe o coral desta igreja, abençoe as sociedades internas, abençoe este bairro no Santo Agostinho, para que vidas sejam salvas deste lugar, para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, gera impacto no nosso coração, que essa semana o Senhor abra oportunidades para a gente falar do Teu amor, Pai, para que pessoas sejam ganhas para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos no centro da Tua vontade. Irmãos que estão aqui, que não conseguiram nem sair do lugar, não tiveram força, só sabe da necessidade deles, então visite-os da mesma maneira para a glória do Senhor. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que eu oro, e no nome de Jesus, o Teu Filho, que eu tudo te agradeço, hoje e sempre, e todo o povo de Deus diga amém.